Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, a nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom podermos estar juntos mais um domingo aqui para aprendermos não só a palavra do Senhor, mas também o adorarmos na beleza de sua santidade. Queremos desde já agradecer aos nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento pelas redes sociais. Nosso muito obrigado. Compartilhe aí o link com seu amigo, com sua amiga, um irmão, uma irmã. Neste momento, recebam este link para também poder estar juntos aqui adorando ao Senhor nesta Escola Bíblica Dominical, estudando mais uma lição deste abençoado trimestre. Queremos enviar uma saudação a todos os supervisores de EBDs, a todos os nossos dirigentes de escola, todas as direções, corpo docente, corpo discente, também aos nossos irmãos, os irmãos do PROAT, que sempre quando nos encontram, manda aí uma saudação. Nós estamos ligadinhos ali na Rede Brasil, na Escola Dominical. Receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que aliás, esta semana está completando idade nova, mas sobre isso nós estaremos comentando no finalzinho da nossa escola dominical. Neste momento nós vamos orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial. Se você puder curvar sua cabeça, por gentileza, curve sua cabeça comigo neste momento e ore. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta oportunidade tão maravilhosa de podermos estar aqui em tua presença, mais uma manhã, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta rede, Senhor. Que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um. Prepara, Senhor, nesta manhã o nosso coração para receber a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, por meio dos hinos e por meio da ministração que há de ser exposta nesta manhã, ó Deus. Continua abençoando a cada um de nós, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor. Neste momento, convidamos o evangelista, irmão Josadar Aquino, para entoar os cânticos congregacionais. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com o hino 212, conforme nos orienta nosso pastor Nath Jackson. Adore a Deus com alegria, com prazer e satisfação. 212, os guerreiros se preparam. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcham impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os
quando atacam outros, rebelião. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se ainda, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde as lutas se travar, no lance imprevisto, nascente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Vamos louvar a Deus com mais um hino, 471 também, hino que está como sugestão na nossa lição bíblica de hoje. Avançai, fiéis soldados. Um hino novo, não é? Avançai, fiéis soldados, contra as hostes infernais. Ouve-se de guerra o brados, homens de Gideão sejais. Deste mundo ilusão, o terror da própria morte, não nos turba o coração. Torna Deus o fraco forte, pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, a seguir o pavilhão.
na frente alvorado por Jesus, nosso capitão. Aleluia. Escutemos o clamor dos que foram abatidos. Vamos logo sem temor em socorro dos feridos, pelo sangue do Cordeiro nós vamos triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, sempre fortes a lutar, e os povos escravizados e de avante a libertar. Manda Cristo avançar, a vanguarda dos remidos, galardão hão de alcançar os que forem destemidos pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos sim triunfar. Aleluia. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Já temos entoado hinos de gratidão, de adoração, de louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez que Ele nos tem dado a graça de estarmos em Sua presença para juntos aprendermos a Sua santa e preciosa palavra. E seguindo a orientação do nosso superintendente, queremos lhe lembrar que hoje estamos a estudar a lição de número 7, cujo tema da lição é o seguinte: o ministério de Eliseu. O texto áureo da nossa lição, ou da lição que estudaremos hoje, a lição de número 7, fazendo referência ao que está escrito no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11, nós encontramos a informação bíblica assim dizendo: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Já a verdade prática da lição, que é um resumo do que aprenderemos, não é? No decorrer do comentário desta lição, nos diz o seguinte: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Glória a Deus por isto. O objetivo geral da lição de número 7 é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação de seu ministério profético. Esse é o objetivo geral. Já os objetivos específicos, que são 3, estão relacionados, respectivamente, aos 3 tópicos da lição. O primeiro objetivo específico é evidenciar que o Senhor zela por seu povo. Já o segundo é demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E o terceiro e último objetivo específico é sinalizar o ato de fé de Eliseu. Então perceba que por essa estrutura da lição nós já percebemos o quanto será edificante o estudo da palavra de Deus desta manhã.
e queremos lhe convidar, se assim você pode, dispõe, dependendo do ambiente e da condição física que você se encontra, queremos lhe convidar para de pé estarmos lendo juntos a palavra de Deus, em reverência à palavra do Senhor. Se você assim pode, você vai estar conosco lendo o texto bíblico em classe, ou a leitura bíblica em classe. Se você estar de viagem ou estar no trabalho, em alguma atividade que lhe impeça de estar assim em pé e acompanhando, não é, a leitura, mas você vai estar atento ouvindo, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurados que leem também aqueles que ouvem a palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe desta lição está fundamentada no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5, versículos de 9 a 11, versículos 14 a 18 e depois capítulo 4, versículos de 1 a 7 e por fim, versículos 38 a 41. Se você está com a sua lição, você pode estar acompanhando por ela. Caso não, vai estar aparecendo aí em sua tela para facilitar, já que leremos vários versículos propostos pela lição de hoje. Vamos à leitura da palavra de Deus? Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Versículos 14 a 18. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará eles os moabitas nas vossas mãos. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Versículos 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela
a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. Tendo lido a palavra do Senhor, vamos nesse instante estar orando, pedindo as bênçãos de Deus em continuação, suplicando que o Senhor possa nos dar a sua graça, nos dar o entendimento e use o seu servo que estará ministrando a palavra de Deus nesta manhã. Eu quero lhe convidar nesse momento para estar orando. Oremos a Deus pedindo as suas bênçãos. Pai bendito, Deus de poder, Deus eterno, nós te louvamos por tua graça, por teu cuidado, por tua misericórdia, pelo privilégio de estarmos em tua presença, de poder estarmos diante de ti. Já temos cantado hinos, temos lido a tua palavra e agora estamos orando, Senhor, pedindo a tua bênção em continuação sobre este culto. Aos teus filhos que estão aqui no estado de Pernambuco, espalhados pelos outros estados deste país, até mesmo fora do país, Senhor. Seja com os teus filhos, fortalecendo, ajudando, dando sabedoria e entendimento na tua palavra, que esta mensagem, que esta lição de hoje possa nos motivar ainda mais a continuar crendo que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o Senhor continua operando milagres. Tu podes surpreender os teus filhos nesta manhã, enquanto a tua palavra é ministrada, crendo, Senhor, tu és poderoso para fazer, como disse o apóstolo Paulo, tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Assim te clamamos, te agradecemos por tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você estava em pé, você pode sentar ou se acomodar como antes e nós seguiremos adorando ao Senhor. E você sabe que um dos elementos do nosso culto, para que ele seja completo, nós precisamos apresentar a Deus as nossas ofertas, nossos dízimos. É um mandamento bíblico, é uma recomendação das Escrituras. A Bíblia mostra o quanto é importante reconhecermos a Deus também como supridor, como mantenedor de tudo que nós temos. Em Provérbios, capítulo de número 3, o proverbista diz que fazer isto, este ato de contribuir, de cooperar, isso é honrar ao Senhor. E essa palavra é muito importante, honrar ao Senhor. Em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9 e o versículo 10 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Veja, honramos a Deus e ainda assim, pela misericórdia, Ele nos abençoa ainda mais. E nós queremos lhe convidar nesse momento para estar fazendo este ato de fé, de reconhecimento, em que honramos ao Senhor nosso Deus. E para facilitar esse momento de contribuição, nós temos à nossa disposição aquelas ferramentas que você, que já acompanha a programação da Rede Brasil, conhece muito bem, mas talvez você que está acompanhando nesse momento pela primeira vez, está acompanhando a partir de agora, está aparecendo na sua tela, no canto inferior, este símbolo que é o QR Code, muito conhecido de todos, que você pode estar aproximando a câmera do seu celular e automaticamente sendo levado a uma plataforma interativa em que você pode estar fazendo a sua cooperação. Ou, se você preferir, você pode estar acessando diretamente o site oficial da nossa igreja, www.eadpeplay.org.br. Além de ter toda a programação da nossa igreja apresentado pela Rede Brasil, você pode estar também aproveitando e clicando na opção Quero Contribuir. Ao assim fazer, você vai estar selecionando a natureza da sua contribuição. Se é um dízimo, se é a oferta, se você está pagando um voto que você fez, se é direcionado ao trabalho missionário realizado por esta igreja, a contribuir com um projeto social que esta igreja tem
realizado com a graça de Deus ou outro tipo de contribuição que você propôs em seu coração. Você pode usar opções diversas, aqui fique mais cômoda para você, usando o PayPal, PagSeguro, principalmente aqueles que estão fora do país, ou também através das agências bancárias, você pode estar fazendo a sua transferência de forma segura e estar cooperando diretamente com a nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco. Você tem aí essas 3 contas que vão estar, por sinal, disponíveis no momento que estamos adorando, no rodapé do seu visor, você pode estar fazendo a sua contribuição, tanto pela Caixa Econômica, Bradesco e também Banco do Brasil. Se você ainda preferir, você tem o Pix, não é? Que tem sido muito utilizado de forma muito prática, está aí o passo a passo, você pode estar tirando o print da sua tela ou uma foto, algo que é muito comum, que todos nós temos usado com muita frequência, sempre que necessário, lembrando que a chave do Pix, para que você possa estar contribuindo com a nossa igreja, é o CNPJ, não é? Que está aparecendo aí na sua tela, que é o 10.632.404/1000 ao contrário, traço ou dígito 51. Você pode conferir os dados, confirmar sua doação, estar cooperando com muita alegria, com prazer, como o apóstolo Paulo diz, não é? Contribuir com a alegria. Sendo assim, mais uma vez, nós lhe convidamos para estar nesse momento, mais uma vez, entrando na presença do Senhor por meio da oração. Agora, primeiramente, agradecendo pelo cuidado dele e também pedindo as bênçãos de Deus. Talvez você esteja nesse momento dizendo, eu queria muito estar cooperando, mas estou passando por um momento de desemprego. Creia, ore conosco com fé. Deus pode fazer um milagre, não é? A lição de hoje trata sobre isso, trata de milagres. Deus pode fazer o impossível se tornar possível. Você crê nisso? Então feche os seus olhos e de todo o coração nós estaremos orando ao Senhor, crendo que Deus é poderoso para lhe abençoar cada vez mais. Oremos ao Senhor. Pai querido, Rei da Glória, mais uma vez estamos em Tua presença para Te agradecer mais uma vez pelo Teu cuidado, pela Tua provisão diária, pelo sustento, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecer pelas bênçãos espirituais, também pelas bênçãos materiais. Te louvar pela vida de cada um dos Teus filhos, que neste momento vão estar cooperando, contribuindo, com prazer, com alegria, para que a Tua obra continue sendo realizada, sendo expandida, Senhor, aqui neste estado. Ajuda cada vez mais os Teus filhos, aqueles que são autônomos, aqueles que são comerciantes, empresários. Ajuda os Teus filhos, dá prosperidade. Aos que estão desempregados, abre as portas de emprego, pois Tu sabes o desejo do coração dos Teus filhos. Continua abençoando o Teu povo, Senhor, que nesse momento vai estar cooperando para a glorificação do Teu nome. Assim Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Enquanto louvamos ao Senhor e contribuímos, não é? Vamos continuar adorando. O pastor Nadio Jacques convida o evangelista Josa Dark para estar louvando juntamente conosco com mais um hino da nossa harpa cristã. Meus amados irmãos, vamos adorar a Deus com o hino 491 da nossa harpa, Há Poder no Sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da
cruz. Ó paralítico, queres andar no sangue a poder, sim a poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, a poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue a poder, sim a poder, mais lealdade e mais consagração. Seu sangue tem esse poder. Desce força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue a poder, sim a poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. A poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder, sim, do bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, neste momento vamos para o momento mais especial de nosso culto, que é a ministração da palavra do Senhor, e tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nessa manhã de domingo, estar aqui na casa de Deus para aprender mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que dessa feita é a lição de número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. O título que está aparecendo já na sua tela, O Ministério de Eliseu. Esse é o título da lição que hoje nós iremos estudar. Se você está em casa e se tiver a sua lição de Escola Bíblica Dominical em mãos, pega ela, abre a palavra, abre a Bíblia. E se também tiver com a Bíblia, abre a Bíblia e vamos nesse momento estudar um pouco a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no segundo livro de Reis, em capítulo 3, do versículo 5, como já foi lido, do versículo 9 até o versículo 11, depois do versículo 14 até o versículo 18, e o capítulo 4, do versículo 1 ao 7, versículo 38 ao 41. Fique com sua Bíblia aberta ou com sua lição aberta e vamos estudar a palavra de Deus. Inicialmente, vamos lá para a introdução? Vamos para a introdução da nossa lição? Vai aparecer aí na sua tela a introdução. Vamos ler esse primeiro parágrafo e daqui a pouco vamos começar a fazer um comentário. Diz assim a introdução da lição: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre três deles. Primeiro, vamos estudar o milagre das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos três eventos estão evidente a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre Eliseu. Volta para mim. Querido irmão, o ministério do profeta Eliseu foi um ministério que se destacou inicialmente pela porção dobrada. Na aula passada,
nós estudamos, na lição passada, nós estudamos que Eliseu ele pede porção dobrada do Espírito Santo, pede porção dobrada do Espírito de Elias. E é curioso observar que aquele pedido significa que Eliseu estava pedindo para ser o herdeiro espiritual do profeta Elias. Seu herdeiro fica no lugar do próprio profeta. Mas também é curioso que quando a gente analisa a quantidade de milagres que o profeta Elias fez e a quantidade de milagres também que foram realizados pela mão de Eliseu, realmente se percebe que foi o dobro de milagres que foi feito. Mas levando em consideração que quando ele pede, na verdade, porção dobrada do Espírito de Elias, está pedindo, na verdade, para ser o herdeiro espiritual, ou melhor, ficar no lugar de Elias enquanto profetas. E é interessante que esse ministério foi marcado por isso, marcado por essa porção dobrada. Mas também esse ministério, o ministério de Eliseu, foi marcado pela autoridade de Deus. Você que está em casa, abra sua Bíblia lá no segundo livro de Reis, e você vai ver algo que é bem interessante a gente pontuar nessa manhã de domingo. Reis, no capítulo 2 de Reis, e o versículo de número 8. Capítulo 2, versículo 8, para mostrar que o ministério de Eliseu foi marcado pela autoridade. E Deus teve essa preocupação de mostrar que Eliseu realmente estava ficando no lugar de Elias. Capítulo 2, versículo 8 diz a Bíblia Sagrada: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Para completar o pensamento, no capítulo 2 ainda do segundo livro de Reis, e o versículo número 14, diz assim o texto: E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas, uma para outra banda, e Elias passou. Versículo 15, diz o texto: Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram-lhe: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Observe, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está em casa, o ministério desse profeta é marcado pela porção dobrada. Ele passa a ser o herdeiro espiritual de Elias, mas também é marcado pela autoridade. E é interessante os versículos que nós lemos aqui nessa manhã, que o mesmo milagre que foi efetuado pela mão de Elias, quando Elias pega a capa, dobra a capa e toca nas águas do Jordão, e diz que as águas se abrem, e ambos, tanto Eliseu quanto Elias, passam entre as águas do Jordão abertas. Aconteceu a mesma coisa quando Elias foi assunto aos céus e a sua capa caiu. Eliseu pega essa capa, toca nas águas do Jordão e esse Jordão se abre. Os filhos dos profetas que presenciaram esse evento passaram a dizer, como diz no versículo 15, o espírito de Elias repousa agora sobre o espírito de Eliseu. Muito interessante, era o reconhecimento público. Aquele milagre efetuado por Eliseu era o reconhecimento público de que Deus estava levantando mais um profeta, que nesse caso seria o profeta Eliseu. São vários os milagres. E o curioso disso tudo é que os milagres de Eliseu, eles podem ser divididos por categoria, para facilitar mais a nossa compreensão. Veja que na introdução da nossa lição, o autor ele vai basear-se somente em 3 milagres, mas os milagres em si de Eliseu estão em número de 14. Presente no texto bíblico, eles podem ser divididos em categorias. Como assim? Eles podem ser divididos da seguinte maneira: existe aquele milagre de provisão, é aquele milagre, por exemplo, o azeite da viúva, a multiplicação dos pães e a multiplicação de víveres, como está escrito também a partir do capítulo 2 do segundo livro de Reis. Então, há aqueles milagres que podem ser encaixados justamente isso, provisão. Há os milagres que foram feitos por Eliseu, que podem ser rotulados e também chamados de milagres de restituição. Por exemplo, o filho da Sunamita, ele faleceu. E Deus, pela sua infinita misericórdia, se utilizando do profeta, trouxe o filho novamente à vida. Então, é milagres de restituição. Por exemplo, o machado que caiu na água, que se perdeu, e Eliseu faz com que esse machado flutue.
é um milagre de restituição. E a outra categoria, a outra classificação para facilitar mais o estudo acerca da vida desse profeta, que é um estudo extremamente vasto, são justamente o milagre da restauração. Então, Eliseu é um dos profetas que talvez fez mais milagre que todos os outros que aparecem no Antigo Testamento, inclusive até mais do que o próprio Moisés. Então, esses milagres são divididos assim, para facilitar a nossa compreensão. Milagres de provisão, milagres de restituição e milagres de restauração. Ainda tem outra categoria de milagre, né? Analisando a vida de Eliseu. É justamente aquele milagre que confirma a sua autoridade profética. E nós já falamos e já lemos um versículo sobre isso, que é o 2º livro de Reis, capítulo 2, e o versículo de número 14 até o versículo 15. Como aparece justamente aí na sua Bíblia. O Espírito, olha a expressão, o Espírito de Elias repousa agora sobre Eliseu. Aquele evento demarca, mostra a autoridade profética sobre Eliseu. Então, meu querido irmão, já de posse desse conhecimento inicial, desse profeta que é marcado pela porção dobrada, desse ministério que é marcado pela autoridade divina, desses 14 milagres que constituem Eliseu como sendo um dos homens mais utilizados por Deus no Antigo Testamento, agora, e você já está sabendo que esses milagres, não é possível decorrer todos aqui, nosso tempo é curto, mas que esses milagres podem ser classificados como milagres de provisão, da restituição e de restauração. Somente para você perceber que a gente já pode ter uma lição espiritual muito grande disso aí, que Eliseu foi utilizado em várias áreas. Os milagres aconteceram em várias áreas. Isso é uma demonstração clara, uma prova evidente de que Deus pode fazer milagre em qualquer área da nossa vida, seja uma provisão. Está precisando de alguma coisa? Deus pode prover. Está precisando de restituição? Se perdeu, Deus pode recuperar novamente. Está precisando de restauração? Deus restaura novamente. Observe que essa classificação é para dizer a você que em várias áreas da vida, Eliseu foi utilizado e Deus pode fazer milagre em todas as áreas da nossa vida. Vamos voltar para a lição, vamos analisar os 3 milagres, né? Lembre, a introdução da nossa lição fala de 3 milagres. O milagre dos três reis, o milagre da multiplicação do azeite e da aniquilação. Vamos lá para a lição? Vamos lá para a lição, página de número 49, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Vai aparecer justamente aí na sua tela. Eliseu salva 3 reis e os exércitos. Lê somente esse primeiro parágrafo. Vamos analisar que milagre foi esse que aconteceu. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Top. Diz assim: reis bons e maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que essa marca, além de desobedecer, esse monarca, além de desobedecer e desprezar Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Continue ainda lendo aí na sua tela comigo, se você tiver com a revista aberta. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá, segundo Reis, capítulo 3, versículo 9. Agora abra comigo sua Bíblia no capítulo 3 e vamos comentar rapidamente esse tópico 1. Capítulo 3 do 2º livro de Reis e o versículo de número 1. Jorão, está lá no seu texto, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou, observe bem o que diz o texto, 12 anos. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. É bom mencionar que Jorão é rei do reino do norte, aquela porção de Israel que foi dividida. E
todos os reis que passaram pelo reino do norte, mas são todos, existe um refrão que acompanha a vida deles. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. De todos eles, Acabe foi o pior. Mas Jorão, que era seu filho, diz que fez o que era mal, não como seu pai, porque pelo menos uma virtude Jorão apresentou, foi retirar as estátuas de Baal, mas ele anda, é por isso que o versículo número 3 diz assim: mas aderiu todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou de nenhum deles. No entanto, com a morte de Acabe, o rei dos Moabitas, versículo 4, continua com a tua Bíblia aberta aí, lá no capítulo 3, versículo 4, nós estamos no segundo livro de Reis. Diz assim o texto: então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com as suas lãs. Observe que Moabe, ou melhor, o rei dos Moabitas, ele pagava pesadíssimos impostos a Israel. Moabe era os Moabitas eram uma espécie de reino vassalo, um reino que estava subjugado. E com a morte de Acabe, o que o texto bíblico nos mostra é que o rei dos Moabitas, ele se revolta, ele não quer mais pagar esses altos impostos. O que é que acontece? A atitude de Jorão está lá no versículo de número 6. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista em todo Israel e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Jorão, ele pede ajuda a Josafá. Observe bem, meu querido irmão, que você está em casa. Jorão, rei de Israel. Josafá, rei de Judá. O que é que acontece? Jorão pede ajuda a Josafá para ir de encontro aos Moabitas. E é bom mencionar outra coisa, que vai se falar de Edom. Edom é um reino, mas é um reino vassalo, um reino subjugado justamente por Josafá. Então agora a gente tem 3 reis. Está entendendo agora que o tópico da lição está falando para você? São 3 reis. Tem o rei Jorão, que é o rei de Israel, tem o rei Josafá, que é o rei de Judá, e agora também tem o rei de Edom. Então são 3 reis que se levantam, passam revista no todo o seu exército e vão de encontro agora ao rei dos Moabitas. Inicialmente dá para você perceber que são 3 contra 1, mas vamos mais adiante. O versículo de número 7, o versículo número 8 diz assim o texto sagrado: e ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguiam não tinham mais água. Interessante que o versículo 10 diz: então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. Observe bem, 3 reis: rei de Judá, rei de Israel, o rei de Edom, e esses 3 reis estão indo pelo caminho do deserto para se defrontar numa luta contra o rei dos Moabitas. E curioso que o texto bíblico diz assim, que a escolha do caminho é: vamos pelo deserto de Edom. Edom, pelo deserto de Edom, Moabe ficava no lado norte. E o caminho que eles utilizaram foi justamente o lado sul. Então a estratégia era essa: a gente vai por trás simplesmente para acabar com o exército dos Moabitas. Mas eles não contavam com a coisa, que passaram 7 dias rodeando e a água acabou. A água acabou. Qual é a atitude de Jorão, rei de Israel? Inicialmente a dizer: o Senhor trouxe esses 3 reis aqui para nos entregar. Observe 2 coisas aqui importantíssimas, meu querido irmão, que saem grandes lições para a gente. Em primeiro lugar, a gente tem 3 contra 1, mas não é a força do braço que vai vencer. Depois, vale mencionar outra coisa aqui: a estratégia utilizada por eles era perfeita e justamente no sentido contrário. Mas não é a estratégia humana que vai vencer. Quem vai vencer aqui é a estratégia de Deus. Eles não estavam contando simplesmente com isso, contando que ia passar 7 dias e ia que acabar a água. Outra coisa muito importante: Jorão é filho de Acabe. A primeira coisa, quando a coisa está dando errada, a Jorão disse assim: Deus foi quem trouxe a gente aqui para nos matar de sede. Quer dizer, Jorão, ele
responsabilizou Deus naquele exato momento ali pela derrota. Mas Josafá é crente. Vamos dizer assim? Deixa eu contextualizar a frase. Capítulo 3, versículo 11, diz o texto sagrado. E disse Josafá é crente. Enquanto Jorão, o incrédulo, está lá abrindo a boca para dizer, o culpado disso é Deus, aí Josafá está dizendo, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor? Estou lá no versículo 11. Então respondeu, quem responde não é Jorão, quem responde é um dos servos de Israel. E diz assim, está aqui realmente Eliseu, filho de Zefate, que deitava água sobre as mãos de Elias. O versículo 12 é muito enfático quando o texto bíblico diz assim, Josafá dizendo, está com ele a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse exato momento, meu querido irmão em Cristo Jesus. Algumas lições que podem sair nesse momento. Em primeiro lugar, esteja acompanhado de pessoas que sejam crentes, que tenha fé em Deus. Quando começou a dar errado, Jorão disse, o culpado é Deus. Josafá disse, onde é que tem um profeta? Disse assim, tem um profeta chamado Eliseu. Quem é Eliseu? Era um homem que estava junto de Elias, então está com ele a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, ande com gente que seja crente, que procure profeta, como eu me refiro, homens de Deus, que possa lhe dar a palavra de Deus para você, em primeiro lugar. Outra coisa que tem que ser observado nisso aqui, você viu, a estratégia estava bem montada, a vantagem era muito grande, mas lembre, não é a força do braço que dá a vitória. Quem dá a vitória é Deus. E agora vai chegar a hora do milagre. Veja, é Deus provando. Chega a hora do milagre. Abra lá sua Bíblia no capítulo 3. Nós estamos analisando o primeiro milagre que a lição está nos pedindo. Capítulo 3 do segundo livro de Reis. E o versículo número 13. Somente para eu ganhar tempo com você, porque eu quero frisar justamente o versículo número 17. O versículo 13 é quando o rei de Israel, Jorão, chega junto de Eliseu, e Eliseu diz de maneira muito enfática assim, se eu não respeitasse o rei de Judá, tu não veria minha face. Então observe qual é a resposta de Eliseu justamente para Jorão, porque Eliseu respeita Josafá, é diferente, há um respeito. Aí o versículo de número 15 diz assim, ora pois traze-me um tangedor. Interessante que Eliseu, por ser profeta do Senhor, a primeira coisa que faz é repreende Jorão, mas com Josafá ele respeita e ele diz, traz um tangedor, traz alguém que toque nesse momento aqui. Aí no momento que o tangedor começa a tocar, veio sobre ele a mão do Senhor, e é nesse momento que o milagre acontece. Ou melhor, a profecia acerca do milagre, diz o texto, disse, assim diz o Senhor, estou no versículo 16, fazei nesse vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. O milagre começou inicialmente quando Eliseu disse assim, traz alguém que cante, tangedor aqui. Querido irmão, há milagres que acontecem quando a gente abre a boca para cantar. Há milagres que acontecem quando a gente abre a boca para adorar e louvar o nome do Senhor. E o versículo 17, a Bíblia não diz como, só diz que Ele faz. Deus diz de maneira muito clara, pode fazer muitas covas aqui. Aqui vai se encher de água. E outra coisa, não vem vento e nem vem chuva. Talvez para a gente que esteja aqui no Nordeste, fique se perguntando como é esse milagre, como é que isso aconteceu. Mas quando a gente analisa aquela situação geográfica do momento, em Israel, quando a chuva vinha, o vento vinha acompanhando também. Mas aqui Deus está dizendo, olha, não vai chegar, olha, não vem vento, não vem chuva. Simplesmente você vai ver a água chegando e a água se aproximando. E da maneira que Eliseu profetizou, aconteceu. Veja que esse milagre aqui revela a autoridade que foi delegada sobre o profeta Eliseu. E assim aconteceu, como está escrito no capítulo 3, versículo 20, dizendo que pela manhã, observa bem uma coisa, versículo 20, e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água.
o versículo 20 traz uma descrição e pontua uma coisa que é de suma importância para a gente. Diz assim: pela manhã, não foi dada a profecia lá atrás, mas pela manhã, na oferta de manjares, Levítico capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9, fazendo referência ao versículo 1 e o 2, a oferta de manjares é oferta de agradecimento, é oferta de adoração. E o autor do livro de Reis tem essa preocupação de mostrar isso, olha, de manhã, na oferta de manjares, na hora da adoração. Querido irmão em Cristo Jesus, quer ver o milagre acontecer na tua vida? Adora a Deus. Quer ver as coisas acontecerem na tua vida? Adora ao Senhor. O versículo bíblico, ou melhor, a palavra de Deus registrada, é muito enfática, principalmente nesse versículo 20. De manhã cedo, na hora da oferta de manjares, na hora da adoração, na hora do agradecimento, o milagre acontece. Agradece a Deus, seja pela maior que seja a dificuldade que você esteja passando, seja qual for o problema da tua vida, mas agradece. Não reclama, não reclame, não murmure, agradeça. E agradeça pelo fato, está tudo dando errado, mas agradeça pelo fato de você estar vivo e poder chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, faz um milagre nessa manhã do domingo. Deus faz. Está percebendo o milagre que aconteceu aqui? 3 contra 1, mas Deus estava mostrando que não era a força numérica de Israel que ia vencer Moabe, era Deus que ia vencer. Para mostrar a mim e a você que a gente tem que depositar nossa confiança no Senhor Jeová dos Exércitos. O milagre vai acontecer, mas para isso, adora a Deus. Lembra da oferta de manjares? Oferta de agradecimento antes da água chegar, antes da vitória chegar, antes do milagre acontecer, a oferta de manjares foi feita, ou melhor, o agradecimento já foi dado. Vamos para a nossa lição? Vamos ver outro. Vamos para a nossa lição. Vamos para a página 50, página 50 da nossa lição. Se você que está em casa tiver com a lição da Escola Dominical, abre a lição. Estou sem lição, abre a Bíblia. Abra a Bíblia, lá no capítulo de número, segundo livro de Reis, né? Capítulo 3, ou melhor, segundo livro de Reis, capítulo 4. Na lição, vai aparecer agora na sua tela, vamos ler só um parágrafo. O outro milagre. O milagre que vai acontecer dentro de casa. Está aparecendo aí na sua tela. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Página número 50 da nossa lição. Olha o parágrafo, diz assim: a situação das viúvas em Israel, a vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimento, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravo. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Vamos parar somente aqui e vamos lá para o texto bíblico, para o capítulo 4. Abra sua Bíblia, você que está em casa, capítulo 4, segundo livro de Reis, versículo 1. Vamos destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, a seca era grande. Israel está vivendo num período de seca terrível. E nesse momento difícil para a nação, uma mulher perde, na verdade, o seu marido. E o que é que acontece? Ela torna-se viúva, logicamente. E as viúvas em Israel, elas tinham um cuidado especial da parte de Deus. Não é à toa que no segundo livro, ou melhor, em Êxodo, capítulo 22, do versículo 21 até o versículo 24, existe uma proteção específica de Deus concernente às viúvas. Não somente proteção legal, mas proteção também profética, porque Jeremias, capítulo 22, versículo 3, também fala sobre isso aí. As viúvas em Israel, elas podiam ficar em situações totalmente complicadas, porque quando o seu marido já falecido, é claro, a dívida tinha que ser paga. E como muitas vezes elas não tinham condições de pagar a dívida, tinham que pegar seus filhos e colocar como escravo, vender seus próprios filhos. E muitas vezes ela via junto também como fosse uma espécie de mercadoria. Nós estamos falando de uma situação de quase 4.000 anos atrás. Não acho que é feito hoje aqui no Brasil. Mas tem algumas coisas que nós devemos pontuar na fala da mulher. Olha o capítulo 4. De Reis, diz assim: e uma mulher
das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, presta atenção nessa sentença do versículo bíblico, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. É a primeira coisa que ela diz a Eliseu. Teu servo, meu marido, tu sabes que ele temia a Deus. Então essa mulher já estava acostumada, porque ela conviveu com um homem que temia a Deus, e mesmo depois de morto, esse homem ainda era uma referência dentro de casa. E é curioso que ela chega para Eliseu no versículo 1 ainda, dizendo: veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ele morreu, a dívida ficou, eu não tenho com que pagar, meus filhos serão levados agora. O que é que eu posso fazer? Olha o versículo 2, e Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Declara-me o que tem em casa. É a primeira coisa, declara-me. Ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse: tu tem o que em casa? Somente a botija de azeite. Mas o versículo 3 diz assim: então disse ele, vai, preste atenção nesse versículo 3, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não pouco. A primeira coisa que deve ser pontuada aqui, que essa mulher está sem o marido, está com uma dívida terrível, seus filhos serão levados como servos, ela está diante de Eliseu. Eliseu pergunta o que é que ela tem em casa. Eu tenho uma botija de azeite. E a solução de Eliseu disse: vai e pede vasos a todos os teus vizinhos, vasos, vasilhas vazias. E a primeira coisa que essa mulher faz é atender. É aí que a gente vê a fé. É isso que o autor da lição está falando, a fé. Por que essa fé tão grande na fala de Eliseu? Lembre, o marido dela temia ao Senhor. Já estava morto, mas se tornou uma referência dentro de casa. Então ela já estava acostumada com esse tipo de intimidade. Então ela deposita aquela fé na fala do homem de Deus, e a fé vai dar origem à obediência. Então ela sai para todas as vizinhas pedindo vasilha. Talvez para quem estivesse do lado de fora, sem entender aquela situação, pergunta: eu quero vasilha, eu quero vasilha, vasilha, eu quero vasilha. E vai pedindo vasos e vasos e vasos, e ela vai acumulando os vasos vazios dentro de casa. E aquilo vai enchendo a casa, só de vasos vazios ali dentro. Tem que ter fé para acreditar que Deus faz nesse momento, porque só tem uma botija de azeite. O que é que ela poderia imaginar? Talvez naquele momento diz: então ele vai orar e o azeite vai aparecer. Não, enche somente. Mas na hora do milagre acontecer, capítulo 4 e versículo 4, a casa está cheia de vasos vazios. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. A casa está cheia de vasos, e disse: agora fecha a porta. Fecha a porta. Entra e começa a encher, com aquele pouquinho, vai enchendo. E foi enchendo, foi enchendo. Interessante que esse milagre aqui não foi público. Dos 3 reis que você viu com a gente aqui, dos 3 reis contra Moabe, o milagre foi público. As águas chegaram na hora que o profeta disse. Você está lembrando quando Eliseu tocou com a capa e as águas se abriram? Foi público, mas esse não foi público. Esse aconteceu na intimidade da família, dentro de casa. Os vizinhos só tiveram a oportunidade de doar os vasos, mas quem viu o fato acontecendo foi quem estava dentro de casa. Meu querido irmão em Cristo Jesus, algumas coisas a gente pode tirar daqui. Em primeiro lugar, Deus é Deus de provisão. Esse é um dos milagres que está naquela classificação de provisão. Do pouco, Deus transforma em muito. Mas por causa de quê? Observe a atitude dela, da obediência e da fé depositada. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo.
Deposita a tua fé em Deus. Mesmo diante das dificuldades, daquilo que está faltando dentro de casa. Muitas vezes não é somente falta de pão, não. É falta de tantos recursos que se precisa. Mas deposita a tua fé, deposita a tua confiança, porque Deus é Deus de provisão. Ele pega um pouquinho. E outra coisa, deixa eu dizer que eu sei que é algo da parte de Deus para o teu coração. Está pouco, mas nunca reclame. Não, nunca reclame. Porque Deus pode pegar o pouco e transformar em algo muito maior. Pegue o pouco que você tem, agradeça e coloque nas mãos de Deus e você vai ver o que Deus pode fazer. Então, a primeira coisa que a gente pode mencionar aqui, não reclame, obedeça. O pouco que você tem, agradeça, coloca nas mãos de Deus. E outra coisa, o milagre aconteceu na intimidade da família. Existem coisas, meu querido irmão, que nunca serão públicas, feitas águas que chegaram, como nós já mencionamos anteriormente, feito o Jordão que se abriu, deixa um pouquinho mais adiante, feito o Mar Vermelho que se abriu. Existe coisa que só pertence a você e a sua família. Existem milagres que vão acontecer dentro da intimidade da tua casa, junto com os teus filhos. Acredita nessa manhã de domingo que Deus pode fazer milagre ainda dentro dessa tua casa. Não tem nada perdido, não. Deixa na mão de Deus. É Deus quem sabe fazer, é Deus quem sabe operar. Agora só requer duas coisas de você. Seja obediente. Seja obediente. Obediente a Deus e obediente à sua palavra. E creia que Deus pode fazer. Existe outra terceira coisa que não pode passar batido disso aqui. Uma pessoa estava morta. Mas ela disse assim, teu servo, meu marido que faleceu temia o Senhor. Ele era referência dentro de casa. Talvez a gente esteja falando para uma pessoa que está sozinho dentro de casa como crente. Só tem eu como crente e a família ainda não se converteu. Permaneça firme e fiel a Deus. Porque há pessoas que depois que morrem, o testemunho dele enquanto crente fica falando tão alto que muitas vezes converte as próximas gerações que aparecem. Teu servo, meu marido, era homem fiel, homem crente. Mesmo depois de morto, o testemunho estava falando. Permaneça crente, permaneça fiel a Deus, servindo ao Senhor. Deus há de fazer um milagre na tua vida, meu querido irmão em Cristo Jesus. Vamos lá para a lição? A gente já viu, se citou nisso, a gente já viu 2 milagres. A água chegou. Quando chega a água, chegou vitória. Agora chegou o azeite, mas permita-me uma coisa, o capítulo 4, versículo, para a gente ir para o terceiro e último milagre que é comentado na lição, capítulo 4, versículo 6 diz assim, e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho, traze-me um vaso, porém ele disse, não há mais vaso nenhum, então o azeite parou. Na revista da escola dominical, há uma citação de Mateus Henry, que é do comentário bíblico, que merece ser pontuado aqui. Ele diz assim, o azeite só acaba porque os vasos se acabaram. O que o texto está mostrando é que em Deus é uma fonte inesgotável. A limitação pode estar em mim, mas que Deus tem para dar, e muito para dar. Deus tem para dar. Então, nessa manhã, confia, Deus tem para te dar. Página de número 51, vamos lá para a página de número 51, na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Ah, estou sem a lição, não tem problema, abre a Bíblia. Abre a Bíblia lá no capítulo 4 e o versículo 38, vamos falar que a morte, é o tópico 3, né? A morte que havia na panela. Vou ler só o primeiro parágrafo para a gente tomar como referência. Olha aí, a escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Tem algumas referências bíblicas. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor, contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis.
a morte na panela. Foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou aos seus servos que fizessem um ensopado para alimentar os discípulos, segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos parar por aqui, vamos voltar para o texto bíblico. Capítulo 4 do segundo livro de Reis, e o versículo 38, diz assim o texto: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. É bom mencionar que essa fome aqui em decorrência da seca. E outra coisa, a seca ou a falta de chuva que estava chegando, que Israel foi submetido, aquilo era um agente disciplinador de Deus por causa dos pecados. Local, deixando isso bem claro, porque a seca e a fome que imperava Israel era por causa dos pecados de Israel. Era um agente disciplinador da parte de Deus e todo mundo sofreu. Sofre os bons e sofre os ruins. A diferença é uma coisa. A diferença é que com crente, com aqueles que servem a Deus, Deus está com ele e nunca vai deixar faltar nada. Olha o capítulo 38, versículo 38. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse a seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. É interessante que até o autor da lição cita, né? Gilgal, Betel e Jericó eram os locais onde sediavam a escola de profetas. Para não ficar nenhum tipo de dúvida, a escola de profetas não formavam profetas, ok? Não fazia essa formação de profetas para sair dali, feito um Isaías, um Jeremias, não é isso. A escola de profetas funcionava, na verdade, para se ensinar, buscar a compreensão da palavra de Deus, um relacionamento mais profundo com Ele. Se ensinava também a música sacra. Eles combatiam principalmente a apostasia que existia em Israel. Observe que a escola de profetas não formava profetas. Exemplo claro disso é que Eliseu pertencia a uma, e quando Eliseu acompanhou durante muito tempo a vida de Elias, aí Eliseu, lembra daquela passagem que Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero ficar no teu lugar lá no capítulo 2, e o versículo de número 9 diz assim: sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não, se fará. Em outras palavras, competia a Elias dar a formação, mas quem chamava para a atividade profética era Deus. Então era Deus quem chama, mas a formação Elias deu. Então a escola de profeta formava, mas não dava a chamada para aquela pessoa dali. Então foi o que aconteceu. Eliseu chegou em Gilgal, e quando chega em Gilgal se faz um caldo. Tem muita fome na terra, e o versículo 18, pega ervas, vamos fazer um caldo, fazer um ensopado, como diz o autor da lição aqui, para abastecer a fome. Aí um dos filhos dos profetas, olha o versículo 39, então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não, presta bem atenção nessa última sentença, ele não as conhecia. Fome na terra, todo mundo precisando de comer. Eliseu disse: pega as ervas, vamos fazer um caldo aqui. Mas um dos filhos dos profetas, na hora de pegar, ele não conhecia que a parra brava que é mencionada, a coloquíntica, ela é muito parecida com o melão de hoje. Qualquer pesquisa que você fizer é bem interessante, porque primeiro é uma hortaliça muito parecida com o melão. Tem uma visão, ela tem um aspecto agradável. Você olhando é agradável, ela passa batido realmente, como por qualquer fruta boa. Para quem não conhece, está pegando, na verdade, um veneno ali. E os filhos dos profetas, um dos filhos dos profetas não conhecia. Simplesmente na sua inocência, pela falta de conhecimento, pegou e trouxe. E colocou na panela. E olhe que a parra brava, que é tanto mencionada aqui, ela é extremamente venenosa. Ela podia realmente matar. Não é à toa
que o próprio texto bíblico diz que quando os filhos dos profetas viram aquilo, gritaram imediatamente: "Ah, a morte na panela!" Foi a primeira coisa que eles gritam: "A morte na panela!" Porque sabia que aquela hortaliça que foi tirada do campo, aquilo podia realmente matar as pessoas. Mas vamos por parte. O que é que a gente precisa ver inicialmente aqui? A falta de conhecimento. A falta de conhecimento fez com que ele pegasse uma hortaliça, confundisse, olhasse, disse: "É bonito, parece com as outras, mas é venenoso." Estou lembrando de um texto bíblico que eu queria que você tiver em casa. Abra a sua Bíblia, capítulo 14, de Provérbios, versículo número 12. É bonito, parece. Capítulo 14 e o versículo número 12. Vamos tirar uma lição dessa situação daqui. Isso foi escrito para tirar lições nossas. É bom deixar claro que o filho do profeta não fez por maldade. O próprio texto diz que ele não conhecia e que a hortaliça que está sendo mencionada aqui, ela parece um melão, ela tem um aspecto agradável, bonito. Ela podia ser trazida, mas é venenoso. E eu estou lembrando de Provérbio capítulo 14, versículo 12, que diz assim: "Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte." Há coisas que parecem que são bonitas, há coisas que são agradáveis inicialmente, mas tem veneno ali dentro. Como é que a gente sabe? Estude Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia, se chegue mais perto do Senhor. Muitas vezes, nem a experiência humana é possível a gente fazer a distinção de algumas coisas que vêm de maneira muito camuflada, mas tem veneno lá dentro. Mas Deus, meu querido irmão em Cristo Jesus, quando a gente ama a palavra de Deus, chega perto de Deus, Ele dá visão para a gente distinguir o certo do errado. Houve morte na panela? Sim. Vá lá agora para o seu texto. 2 Reis, capítulo 4. Gritaram a morte na panela. Capítulo 4, versículo de número 40. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que quando eles, daquele caldo, clamaram e disseram: "Homem de Deus, a morte na panela", não puderam comer. O versículo 41, qual é a primeira atitude agora de Eliseu? "Trazei, pois, farinha", e deitou na panela a farinha. "Tirai de comer para o povo." Então não havia mais mal nenhum na panela. Bom, antes, você que está em casa talvez assim, mas foi simplesmente colocar farinha e o veneno saiu? Calma, não é bem assim. A farinha que foi utilizada ali não era uma farinha sagrada, não era um antídoto que estava ali. A farinha foi colocada, a farinha em si, para qualquer um sabe que colocando naquele caldo, o caldo não ficaria, o veneno não sairia. O que Eliseu estava dizendo é: o que é que tu tens aí? Com um pouquinho que tu tem, Deus pode fazer um milagre e salvar a tua vida. É isso que Eliseu está ensinando. Eliseu podia orar, Eliseu podia levantar as mãos para o céu e fazer com que aquele veneno saísse. Ele disse: "Tem farinha?" Disse: "Traz farinha." Pronto, porque o povo está com fome, então tem farinha. A primeira lição que a gente tira daqui é isso. O pouco que você tem, coloca na mão de Deus, que Deus salva a vida de pessoas com o pouco que tem. O milagre aconteceu. Mas você percebeu nesse estudo que nós estamos fazendo aqui pela infinita misericórdia de Deus, lendo o texto bíblico, que com a mulher, com a viúva, pediu dela um pouquinho de azeite. Para que a morte fosse embora do meio da panela, o veneno se acabasse, um pouco de farinha. O que está se mostrando aqui, o milagre não está no azeite, não está na farinha. Quem faz o milagre é Deus. O que a Bíblia está nos ensinando é: pega o pouco que tem, coloca na mão de Deus, que com pouco Deus pode encher a tua casa. Com pouco Deus pode salvar a tua casa. Com pouco que você tem, Deus pode fazer milagre dentro dessa tua casa aí. Simplesmente chega diante do Senhor. E outra coisa, gritaram a morte na panela. Gritaram que havia morte. Morreu alguém? Morreu não. Sabe por quê, meu querido? A vida pertence ao Senhor. Deus ainda é o Deus de provisão, é o Deus de livramento. Tem um versículo muito conhecido que merece ser lido nessa manhã, que Deus é o Deus de livramento. Talvez a gente esteja falando para pessoas que já receberam o livramento da parte de Deus,
ou outros que vão receber, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Salmo de número 46, o versículo de número 9. Há a morte, sim, existe, há a morte, mas Deus é o Deus da vida. Capítulo 46, o versículo 9 46 e versículo 9 de Salmos, né? Diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, quebra os carros no fogo. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus, Jeová dos exércitos, é Deus de livramento. E livramento também é milagre. Aqui o milagre salvou, não foi uma vida, o milagre salvou todos os filhos dos profetas. Vamos pontuar, vamos fazer algumas comparações para você ver o que Deus é capaz de fazer. Na casa da viúva, o milagre salvou a viúva e salvou os filhos. Na morte que estava presente na panela, o milagre salvou não somente o jovem, mas salvou uma comunidade inteira. No milagre das águas que chegaram, uma nação inteira. O que é que significa? Deus pode fazer milagre para salvar não somente você, mas também toda a sua vida. Meu querido irmão em Cristo Jesus, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê da sua graça, lhe dê da sua misericórdia. E disso tudinho que nós estamos falando aqui, tudo se resume naquilo que o autor disse: fé e obediência. Tudo os três, não somente os 3 milagres, mas os 14, né? Nós fizemos os 3, mas tudo se resume em 2 palavras: fé e obediência. Deposita a tua fé, tua crença, tua confiança no Senhor e obedece a Deus, que o milagre vai chegar aí dentro da tua casa. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, que boa palavra ouvimos nesta manhã. E pode ter certeza de uma coisa: Deus, com toda certeza, já está realizando um milagre aí em sua casa. Amém? Queridos irmãos, como no início do culto nós anunciamos, né, esta semana, em especial no próximo dia 18, estará aniversariando, né, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e não poderíamos deixar de fazer essa menção tão especial e tão honrosa. E gostaríamos de deixar para a meditação do nosso pastor Ailton. O Senhor tem sido para nós, o Senhor é para nós um referencial de pastor, líder, pai, conselheiro, amigo. E em nome da superintendência das escolas bíblicas dominicais e de todas as supervisões de EBDs, direções de EBDs, corpo discente e docente de todas as EBDs, nós queremos lhe parabenizar, desejar ao Senhor muitos anos de vida e muita vida nos anos, e dizer que toda a superintendência e todos os que trabalham diretamente com a escola dominical, desde o aluno do maternal até o do PROAT, desde o professor até o supervisor de EBD, todos nós nos sentimos honrados em poder participar de seu ministério. Para nós é uma grande honra tê-lo como nosso pastor, o nosso formador, aquele que é o paradigma para a nossa vida ministerial. E gostaríamos, em nome de todos os que trabalham com a Escola Bíblica Dominical, deixar aqui um versículo para a sua meditação, que está no livro dos Salmos, Salmos de número 37, verso 23, que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Que neste dia, pastor, sinta-se agradecido por todos aqueles que trabalham na Escola Bíblica Dominical, e receba agora de maneira virtual, né, um grande abraço aí de toda a superintendência e de todos os que trabalham Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço, um abraço bem forte, pastor. E vamos, neste momento, queridos irmãos, fazer uma oração toda especial, né?
para que Deus continue ajudando o nosso pastor, lhe dando força, graça, sabedoria, vigor, firmeza, para continuar à frente deste grande trabalho, deste grande ministério que tem sido de bênção, não só para todos os crentes aqui no estado de Pernambuco, mas todos os estados de nossa federação e até outros países, né, que são alcançados através da Rede Brasil de Comunicação. Então, neste momento, vamos fazer uma oração especial por nosso pastor e estaremos concluindo o nosso culto nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela vida do teu filho, Senhor, o pastor Ailton José Alves, teu filho que tu tens chamado para estar à frente deste grande trabalho, Senhor. Deus, sabemos, Senhor, de sua grande responsabilidade, de todas as batalhas que o teu filho trava diariamente, Senhor, mas queremos pedir a tua graça, o teu favor, a tua bênção sobre a vida do teu filho, ó Pai. Que neste dia, Senhor, o teu Espírito Santo esteja dando força, vigor, saúde, firmeza, sabedoria para que ele continue, Senhor, à frente deste grande trabalho, Senhor, fazendo aquilo que tu tens colocado em seu coração. Continua abençoando, Senhor, abençoa a irmã Judite, ó Senhor, a sua esposa, continua dando força também à tua filha, Senhor, ó Senhor, abençoe, Senhor, a doutora Ana, abençoe o pastor Nafis, o pastor Ailton Júnior, abençoe toda a sua família, Senhor, que neste dia as tuas mãos de Deus abençoe, Senhor, derrame da sua graça e do seu Espírito sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, nós queremos, nesse instante, Senhor, também te agradecer por este culto maravilhoso. Que as tuas mãos continuem estendidas, abençoando a cada um dos teus filhos que esteve nesta manhã adorando a ti e aprendendo a tua palavra. Continua conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão e amigo, continue ligado aí na Rede Brasil de Comunicação, com toda certeza. Deus tem mais para falar ao seu coração. E na próxima semana estaremos aqui, nesse mesmo horário, em nome de Jesus, aprendendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.